Bom dia a todos e todas. Estamos aqui nesse dia especial, né? Dia das Crianças, mas que é o dia da Nossa Senhora, né? É o dia da nossa padroeira, não é isso? Faz Aparecida. Isso, então, Nossa Senhora. Então, vamos começar aqui mais um estudo online. Normalmente nós fazemos, para quem está tendo esse primeiro contato, nós fazemos presencial em Itaguaí e online para quem está fora de Itaguaí. Então, hoje a gente está aqui nesse momento, gravando, né, para a gente compartilhar depois as nossas reflexões com outras pessoas que possam estar interessadas, né, nessa temática. Então, vamos lá. Nós sempre fazemos o quê? Nos nossos estudos, nós temos uma leitura de um texto básico de Narcóticos Anônimos, né, que é do usuário, e depois do familiar. E aí nós brevemente fazemos as nossas interações, as nossas reflexões a respeito dessa temática e também de um ponto do Evangelho, né? Bem en passant, porque presencialmente o estudo do Evangelho já acontece em Itaguaí às 9h30. A gente dá uma pausa, 10 horas entramos online aqui, como estamos fazendo agora, aí vamos até 10h40, aí depois demos uma outra pausa, aí presencial, às 11 horas, a gente dá continuidade aos estudos em Itaguaí e ao atendimento de pessoas familiares que possam estar buscando orientação sobre essa temática. Então, vamos, Gerson, eu vou colocar aqui o texto do usuário, deixa eu tirar aqui a imagem. Essa imagem, aí eu vou estar falando para quem está vendo pela primeira vez, é lá do nosso Polo MAP Itaguaí, Cristo Consolador, né? Na imagem no momento do passe, né? Quando acontece o passe. Então, agora nós vamos pausar essa imagem e vamos buscar o nosso texto de hoje, que é o texto do usuário. Um texto muito interessante em que nós vamos refletir um pouquinho sobre ele. Então, vamos lá. Esse é o texto da família. Deixa eu colocar aqui do usuário. Está conseguindo ver aí, Gerson? Você tem que ligar seu microfone, Gerson. Está conseguindo ver o texto? Dá para aumentar um pouco? Aumentei agora. E não está dando para ler ainda não. Mas eu ampliei aqui agora. De repente pode ser no celular. Sim. Não... E aí aqui o texto fala assim, meditação diária, lentes e atitudes. Vamos destacar então o trecho, vamos ler um pedacinho, depois a gente destaca aquilo que nos chamou mais atenção. Nosso melhor raciocínio nos meteu em encrencas. Recuperação é uma mudança ativa nas nossas ideias e atitudes. Olha só que interessante. Recuperação é uma mudança ativa nas nossas ideias e atitudes. Durante a adicção ativa, o mundo provavelmente parecia ser um lugar horrível. Usar nos ajudava a tolerar o mundo em que víamos. Entretanto, hoje, compreendemos que as condições do mundo não era realmente o problema. Eram as nossas ideias e atitudes sobre o mundo que tornavam impossível para nós encontrar nele um lugar confortável. Muito interessante, né? Aqui já chama a atenção que não era o mundo, mas eram as nossas ideias, né? As nossas atitudes que nos mostrava a dificuldade de estar nesse mundo de forma confortável. Nossas atitudes e ideias são as lentes através das quais vemos nossa vida. Fantástica essa figura, hein? Se as lentes estão manchadas ou sujas, a vida parece embaçada. Se nossas atitudes não estão bem focalizadas, o mundo todo parece distorcido. Para ver o mundo claramente, precisamos manter nossas atitudes e ideias limpas, livre de coisas como ressentimento, negação, autopiedade, mente fechada.
Para garantir que a nossa visão de vida está em foco, temos de nivelar nossas ideias com a realidade. Na adicção ativa, nossas melhores ideias nos impediam de ver claramente o mundo ou o nosso papel nele. A recuperação serve para corrigir a graduação da lente de nossa atitude. Muito linda essa figura. Despindo-nos da negação e a substituição por fé, honestidade, consigo mesmo, humildade e responsabilidade. Os passos nos ajudam a ver a vida de uma maneira inteiramente nova. Quando ele fala aqui os passos, ele está falando dos 12 passos narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos. Depois, os passos nos ajudam a manter nossas lentes espirituais limpas, nos encorajando a examinar regularmente nossas ideias, atitudes e ações. Hoje vimos, através das lentes limpas da fé da recuperação, o mundo parece um lugar agradável, convidativo para se viver. Só por hoje. Verei o mundo em minha vida através das lentes limpas e espirituais do programa. Olha, fantástico, fantástico essa página. Nós sempre nos deparamos com essa sabedoria da Irmandade Anônima e que não serve só para a questão do usuário, serve para nós todos, como aprendizes, né, na reforma íntima. Então, Gerson, aí eu deixo para você agora destacar o que você achou interessante desse texto. O que te chamou mais atenção aí? Me chamou a atenção foi o das lentes embaçadas, né? E quando a pessoa não consegue ainda entender determinadas coisas do seu sofrimento, né? Nas drogas, naquelas situações tristes, né? Do dia a dia, então a sua mente estaria embaçada. Um exemplo bom, porque na medida que ele vai se encontrando no grupo, ele vai, né, tendo assim as lentes limpas, né? Então achei interessante isso. Quantas vezes também a gente deixando de lado um pouco a parte dos dependentes, né? Quantas vezes também nós, que não somos dependentes, nós que achamos que não temos problemas, quantas vezes nossas lentes individuais estão embaçadas, né? Nós temos que olhar de uma maneira ao próximo e à nossa vida diária, nossas atitudes, nossos atos, para que, então, as lentes fiquem limpas, né? Então, eu acho interessante que a gente consiga ter, sempre nas nossas atitudes, essa situação, né? Agora, o ambiente do grupo, no caso que olham pelas pessoas, os adictos, né? Os adictos estão permanentemente sendo tentados, permanentemente sendo ofuscados pelaquela situação triste que ele começou a viver, está vivendo. Então, ele tem que ser muito forte, tem que ter muita fé e acreditar no programa dos 12 Passos para que ele consiga sair da situação. O primeiro passo realmente crer em Deus, sobre todas as coisas, e vai lhe dar força, porque geralmente as pessoas assim, elas não têm crença, eles são descrentes, não sabem o que fazer, né, e não sabem explicar a situação da falta de força que no momento ele tem. Então, ele não consegue discernir ainda o que é certo, o que é errado, e fica numa situação muito difícil para ele sozinho conseguir resolver. Então, com a ajuda do programa, com a ajuda das pessoas amigas, ele consegue, então, aos pouquinhos, se livrar das situações mais difíceis do seu dia a dia. Nós que não temos determinadas situações, como as pessoas dos adictos,
Nós passamos por situações difíceis, né? Nós temos nossos pecadinhos diários. Imagine as pessoas que estão enroladas ainda com situações bem muito mais difíceis de ser controladas, né? Que é a viciação, a maneira de ver errada das coisas, a rebeldia. Isso tudo faz parte daquele dia a dia dessas pessoas, né? Muito bem, Gerson. Eu vou estar sempre assim, dando uma pausinha, como se estivesse fazendo lá o programa Reflexões, porque algumas pessoas vão estar vendo a gente aqui pela primeira vez. Então, nós estamos aqui no nosso estudo online, né, no MAP Itaguaí Cristo Consolador, falando da página do Só por Hoje, né, de Narcóticos Anônimos, falando hoje sobre as atitudes, né, as lentes, né, e o Gerson está comentando aqui esse texto. E quando a gente fala aqui dos passos, são os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Deixa eu abrir aqui rapidamente, vamos possibilitar. Tem muita gente que não conhece, apesar de ser algo assim, um material bastante divulgado, conhecido, né? Muita gente ainda não conhece a questão dos 12 passos, né? Depois, olha só, nós estamos aqui colocando os 12 passos, e aqui, olha, esse primeiro passo, né, que é importante, que tem a ver aqui com o que o Gerson comentou, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, assim, depois vale a pena quem desejar aprofundar mais nesses passos. E voltando a dizer, embora a reflexão aqui esteja sendo sobre a adicção, a dependência química, esse conteúdo que nos traz serve como uma verdadeira aula de comportamento humano, porque isso aqui se aplica a tudo, né? A gente vai encontrar algumas páginas espíritas, né, dizendo assim, olha, o mundo é conforme a lente que nós olhamos, né? Então, como se a lente está embaçada, nós vamos ver o mundo também de forma embaçada. Então, Gerson, a gente pode ir agora para o texto da família. Vamos aqui, então, para o texto da família. Agora nós estamos passando para o texto da família. Olha só a riqueza do texto, já o título chamando, olha, Limites e Crescimento. E aqui esse livro, ele fala das reflexões da família, do Narcóticos Anônimos, né? Diárias, né? Do grupo de familiares. É um livro muito interessante que é encontrado normalmente nas Irmandades Anônimas. Quem desejar pode entrar também no site Narcóticos Anônimos e fazer a aquisição do livro. Mas aqui, então, agora, é a família falando. Nós vimos o texto que é destinado mais especificamente ao usuário. E agora nós vamos ver um texto aqui de um depoimento de um familiar. Isso é a riqueza da Irmandade. São aquelas pessoas que, independente de títulos, situação econômica, de crença, gênero, etc., viveram a questão da dependência química e ainda vivem. E aqui, então, nós estamos falando dos familiares. Então, vamos ver aqui o que esse depoimento nos traz a respeito da família. Então, começa assim. O patrão do meu filho é membro de um outro programa de 12 passos. É um recém-chegado. Como ele era economicamente bem-sucedido, olha só que interessante, tinha erroneamente uma maior consideração por ele do que teria por um adicto que tivesse perdido tudo. Ele entrou em minha vida em um momento em que estava estabelecendo limites rígidos para mim mesma. Estava reivindicando minha vida de volta. Estava aprendendo a manter o foco em mim, tomando decisões com base em comportamentos do adicto, que não mais toleraria em minha vida. Então, está aqui uma familiar falando em relação ao seu membro, né, da sua família que tem um problema de adicção. Então, ela está aqui já começando a dizer que ela começou a perceber que ela tinha que mudar o foco dela
e que as decisões que ela ia tomar em relação à questão do adicto, ela não ia mais tolerar que tivesse interferência na vida dela. Então, ela continua aqui. Permiti que o patrão de meu filho me levasse para um passeio de 2 horas e, de repente, me vi defendendo meus princípios. Só o conhecia há uma semana e ele já estava me dizendo o que deveria fazer. Devido às minhas inseguranças, estava aceitando seus conselhos. Finalmente, quando ele disse que eu era responsável pela recuperação do meu filho, uma luz. Finalmente, quando ele disse que eu era responsável pela recuperação do meu filho, uma luz vermelha acendeu. Sabia que não havia causa causado a doença. Não podia controlá-la e não tinha cura para ela. Sou responsável pela minha própria recuperação. Minha programação me diz que não posso controlar o comportamento dos outros. Isso aqui é um ponto extremamente fundamental quando o familiar do usuário se permite a olhar para si mesmo. Às vezes é o pai, a mãe, né, um companheiro, companheira, que naturalmente, pela condição que se encontra, fica muito focado na questão do comportamento do adicto. Mas ele vai aprender que ele não tem controle da vida do outro e que ele deve cuidar da sua própria recuperação. Por quê? Porque existe uma fala, um princípio interessante, que diz assim, que a doença, a dependência química, ela não é contagiosa, mas ela é contagiante. Os familiares também adoecem, e adoece tanto quanto, talvez mais, do que aquele que está usando de fato, né? Então, continua ela aqui. Minha programação me diz que não posso controlar o comportamento dos outros. O programa de Naranon e os seus 12 passos funcionam, como a gente mostrou lá, os 12 passos também são voltados para o familiar. Posso ver o crescimento que resulta da minha prática do programa. Não sou mais a mesma pessoa que entrou nestas salas. Quando ela fala nas salas, são as salas de Narcóticos Anônimos, sala de Alcoólicos Anônimos. Ela já estava lá há 4 anos. Não sou mais o capacho da porta. Hoje tenho a sabedoria para decidir o que fazer com os conselhos que as pessoas me dão. Posso aceitá-las ou não. A escolha é minha. Não tenho culpas ou ressentimentos em meus relacionamentos. Hoje em dia, foi preciso que alguém tentasse me culpar para que lembrasse que só sou responsável pela minha própria recuperação. Isso aqui é uma fala muito importante, porque os pais, né, aí falando como são os filhos, né, que estão envolvidos, se sentem assim responsabilizados, culpados, né? E ele vai aprender lá que ele pode ter a sua questão revista nesse sentido, não que ele vai negligenciar o cuidado que poderia ter, mas nós vamos ver muitos, muitos casos em que os pais são excepcionais e os filhos acabam encaminhando para as drogas. Inclusive, existe no nosso livro As Drogas e Suas Consequências, já fazendo aqui um comercial do seminário que nós fizemos, do seminário que nós vamos fazer no MAP, né, no último domingo de novembro. Lá no início do capítulo tem um depoimento de um jovem que era de uma família espírita, filho inclusive de uma família espírita, o pai era médico. Ele dizia assim: não, meus pais são maravilhosos, sempre foram. Eu frequentei mocidade espírita desde cedo, mas acabei me envolvendo com as drogas. Por quê? Aí está dizendo o seguinte, que cada um tem a sua herança própria. Então, o espírita, aí na visão espírita, já traz uma bagagem de possibilidades e de tendências. E muitas vezes a pessoa chega aqui, né, e derrapa, se equivoca, e necessariamente não teria a ver com a responsabilidade dos pais, né? Então, é mais ou menos nesse sentido aqui que a gente está querendo destacar essa fala do que a depoente está dizendo aqui. E aí ela encerra o texto com a reflexão, né? Sou grata a todos os meus companheiros de Naranon, que são dos familiares Narcóticos Anônimos. E, mais ainda, ao meu poder superior. Que poder superior é esse?
É Deus conforme a concepção de cada um, pelo crescimento e recuperação que estou experimentando agora. Então, ela fala na recuperação dela enquanto familiar. Ela está revendo a postura dela. Então, isso é com ela. Se ela foi uma facilitadora ou não, o que da parte dela lhe cabe. Nunca confunda conhecimento com sabedoria. Um te ajuda a ganhar a vida e o outro te ajuda a viver. Muito interessante isso. Então, Gerson, o que você pode destacar aí do texto da família? Eu destaco essa parte interessante do patrão do filho, né? Da pessoa, do filho que é viciado, né? Em drogas, e que essa mãe ela acaba absorvendo a situação, né? Então, através de outras pessoas tentando ajudar seu filho, ela se sente, antes de entrar no Aranon, ela se sentia, vamos dizer assim, incapacitada para poder ajudar seu filho nas situações várias que aconteciam, que eram negativas, tanto para ele e como para ela também. E as pessoas que estão frequentando o grupo recebem uma situação completamente diferente. Aliás, ela consegue ver uma situação completamente diferente de que antes de conhecer o grupo. Ela se sente fortalecida, principalmente pelo poder superior, que é Deus, né? E que, através dessa ajuda, né, do grupo, ela consegue, então, ter uma outra visão do que se passa realmente com a situação do seu filho. Os grupos, todos os grupos, né, Bira, eles são universais, né, não é só no Brasil, em todo o mundo. Todo Então, mundo, isso né? daí, isso aí é uma obra divina, a gente tem Divina, que saber com disso, né? certeza, com E certeza. quantas pessoas saíram, né, da parte do álcool, essa situação de outras drogas, quantas pessoas foram salvas com esse programa maravilhoso? O Nossa, único fantástico. programa, né, que foi primeiro para os alcoólicos, lá nos Estados Unidos, Isso mesmo, um Groove, o único programa conseguiu fazer com que milhares de pessoas no mundo todo seguissem e conseguissem sair da situação difícil, verdade, né? verdade, isso mesmo. Então, eu acho espetacular esse programa. Salvou e salva muita gente, né? Dessa situação de viciação. Então, a mãe e o familiar que entra num grupo para entender a situação permanente do seu filho em relação às drogas e os vícios, ela tem que ter realmente a compreensão de que ela não consegue ter domínio sobre a vontade do filho. Então, ela vai entender isso. Na medida que ela vai entender através do grupo, né, através das várias nuances que o grupo oferece, ela vai se fortalecer, sabendo que ela é incapaz, é impotente de dominar a situação do filho. E aí é que acontece as curas, né? Acontece a compreensão. O filho, ele vê que depende dele, porque ele, ele sabe que sozinho não vai conseguir. Isso aí, E ele vê que a maneira de agir da mãe ou do pai, seja lá quem for, da família, mudou em relação a ele. Não está mais babazinha dele, né? Não faz é, aquelas vontades que acabam ajudando a ele a praticar o vício, a continuar, a ter continuidade naquela situação triste, né? Então, o fortalecimento da pessoa, do grupo, né? O Aranon, é, muda também a situação das pessoas viciadas e acabam é uma realmente engrenagem, se né? Uma encontrando. engrenagem, né, Jéssica? Então, assim, porque assim, por isso a importância, uma coisa é importante, né, que a gente possa estar sempre lembrando o seguinte, né? Por que nós estamos estudando esses textos, né, nesses anos todos? Porque nós entendemos, né,
através de vários caminhos, né? Seja o caminho da ciência, do que a ciência do comportamento nos traz, que quem realmente entende a dependência química são as irmandades. Isso, eles mesmos dizem isso, né? Os depoimentos, né, nos programas, contam com os parceiros, que é o médico, que é o psicólogo, que é o psiquiatra, que vão complementar esse olhar nessa visão dessa doença tão complexa, que é uma doença que eles dizem que se diz que a ciência diz, que ela é multifacetária, ela tem múltiplas facetas. E aí tem um aspecto orgânico, biológico, social, espiritual, né? São vários aspectos. E aí nós vamos entendendo e vamos, na lógica da Irmandade, entender o seguinte, que a pessoa que parou de usar não quer dizer que ela esteja em recuperação, porque muitas pessoas param de usar, mas não estão num processo de recuperação. Daqui a pouquinho cai de novo, etc. Então, com o programa, ele vai entender que doença é essa, a profundidade, e que é um trabalho de reforma, né? Reforma íntima mesmo, é mudança de padrão, outra linguagem, mas que no fundo é o quê? A pessoa não só para de usar, ela começa a ter uma reformulação de vida. Parar de usar é uma parte do programa. A outra parte, que é a principal ou tão importante, né? A principal, todas são importantes, né? Essenciais, é a reforma de índole, de postura, etc. Por isso que se diz o seguinte, né? Na Irmandade, né? A dependência química não tem cura. Em que sentido? Porque se você parou, em vários casos a gente já viu assim, você está 20 anos limpo, 20 anos seguinte programa, mas de repente você achou que podia tomar aquela cervejinha, né, usar lá um baseado, alguma coisa, e aí todo o processo vem novamente, desencadeia de uma maneira assim absurda, e a pessoa volta a estar. Por isso que na lógica da Irmandade, a dependência química não teria cura nesse sentido, porque se ele voltar a tomar de novo, ele vai derrapar e a compulsão vai estar presente. Isso na visão da Irmandade. Lógico, se a gente for olhar no campo da psiquiatria, da medicina, alguns olhares serão diversos. E alguns outros olhares, principalmente com os profissionais que trabalham com isso, vão ter esse entendimento também da questão, olha, se voltar a usar todo o processo. Aí a gente vai encontrar explicações na química do cérebro, do organismo, do porquê isso acontece. E agora, Gerson, a gente já está encaminhando aqui para o final, nós temos o texto do Evangelho. Vou botar aqui o texto do Evangelho, que é muito interessante. Voltando lá, por isso que no grupo dos alcoólicos tem uma frase muito importante: evite o primeiro gole, né? Isso, evite o primeiro gole. E complementando aí. Com certeza. Agora, sim, eu lembro uma fala do meu avô, né? Ele dizia assim, e isso é uma verdade que eu considero assim, realmente que faz sentido em relação à questão da dependência química. Ele dizia o seguinte: um é pouco e 1000 não basta. Então, é exatamente isso, que a pessoa ela vai ter o contato achando que pode ficar só naquela dose ali, e aquela coisa ela se desenvolve, volta de novo, todo aquele processo da compulsão a tomar conta do seu organismo, da sua mente, etc. E agora a gente vai comentar aqui, hoje, nós estamos aqui com o Evangelho falando dos inimigos desencarnados. E aí a gente pode até fazer uma ponte, né, Gerson? Falando da interferência obsessiva no processo do álcool e das drogas. Que existe isso, né? Para quem está vendo agora, tendo contato com esse tipo de conteúdo, né? O que a doutrina vai dizer? Que nós somos responsáveis, como a Joana de Anjos, a mentora espiritual, né? Do Divaldo, ela diz o seguinte: olha, nem sempre o processo começa pela obsessão, mas vai terminar sempre com a obsessão. Por quê? A gente começa a ter aquelas companhias que estão afinadas com os hábitos e com com as libações. E aí a pessoa... Você acaba atraindo, né? Atraindo, começa a estar consumindo por ele e pelos outros.
Então, vamos aqui o comentário do Evangelho. O que você poderia destacar, Gerson, do Evangelho? Deixa eu abrir aqui, colocar o textual aqui. Eu posso ler? Pode. Podemos, pois, ter inimigo entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações que têm vitimado tanta gente e que representam uma variedade nas provocações da vida. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus à sua volta. Se, portanto, devemos usar de benevolência com os inimigos encarnados, assim também devemos proceder com relação aos que estão desencarnados. E aí, o que Então, você destaca aí? eu acho que realmente, a primeira coisa que a gente acaba atraindo, né? Esse processo obsessivo, subjugação, essas coisas, os espíritos desencarnados que acabam se afinando ou ficam afinados com aquele comportamento que ele gosta, né? Então, é interessante esse aspecto. Então, você tem que realmente estar bem, estar tranquilo, estar sereno, para que e tentar levar sua vida dentro de uma meta, né, assim, de comportamento em relação ao próximo, começando por você, para que nada desagradável aconteça. Nós estamos vivendo um mundo muito esquisito. Feminicídio nos noticiários todo dia, é impressionante. Aqui no Brasil, que eu estou me referindo. Então, eu acho que muita gente estão sendo subjugada, atentadas para que eles cometam o crime, que eles já se aproximam do ato. Mas parece que a espiritualidade desencarnada, e que estão afinados com esses espíritos, faz com que eles pratiquem os atos de assassinatos, os atos bárbaros que a gente vê aí no noticiário hoje em dia. Então, meus irmãos, essa parte do Evangelho vem a calhar para isso, né? Porque nós temos que observar não só os encarnados, mas também os desencarnados, que tem muito a ver com a nossa situação quando existe a intervenção, né? Então, Perfeito. isso é importante. Você falou muito bem, Jéssica, tem a ver com a nossa situação, como dizem que o Evangelho, ó, se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus à sua volta. Então, é a nossa própria sintonia. E isso, de fato, assim, trazendo aqui para a questão da dependência química, né, que você coloca aí muito bem, existe uma ligação muito forte aí, nosso querido Miguel, doutor Miguel Teixeira, né, vai estar autor do nosso livro As Drogas e Suas Consequências, ele, colaborador do livro, ele fez uma apresentação no nosso seminário, né, em Itaguaí, no Cristo Consolador, fazendo a ligação do quê? Consumo de álcool, drogas e violência. Então, essas coisas estão muito próximas, porque quando o consumo acontece, a pessoa perde o controle e vem para fora toda aquela animalidade, e aí sim também junto com esse processo obsessivo. Então, é uma questão bastante complexa, porque se a gente abrir o campo, né, o espírito vem, se aproxima, e aí a entidade está ali junto com aquele irmão infeliz, invigilante, e acaba acontecendo essas grandes tragédias que não tenhamos dúvidas, tem um processo de obsessão aí forte, muito grande, nessa animalidade, nessa violência maior que ocorre, né? Então, muito bem destacado. E como a gente vê, o texto do Evangelho está super atual, e a gente pode fazer essa ligação, né, com o processo da dependência química e violência, que seria outra temática que está aí sendo posta e até foi abordado pelo Miguel. Então, é isso. Eu acho que é um material muito rico para que a gente possa estar refletindo e compartilhando. Aí eu vou pedir que você possa fazer a prece, Jéssica, depois a gente termina com a música aqui do Cristo Consolador,
informando aos que estão tendo contato agora com esse material, que essas imagens são lá de Itaguaí, da nossa unidade MAP Cristo Consolador, também do Samaritano, da Sulacap, onde surgiu inicialmente o projeto, e da nossa unidade também da sede, né? Do MAP Pichincha, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos acompanhar aqui a prece do nosso irmão Gerson e depois nós encerraremos com a música do Cristo Consolador. Ao Senhor, lhe agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, estudando o seu Evangelho, estudando situações que nos cabem entender, que nos cabe compreender, para que a gente faça reflexões a respeito das nossas situações diárias que nós passamos. Então, Senhor, agradecemos do fundo do coração por estar conosco. Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, nossos guias espirituais, agradecemos a todos eles por ter paciência conosco, por ter tolerado as nossas dificuldades, nossos defeitos de caráter, nossos defeitos da nossa vida diária, nossos pecadinhos diários. Então, Senhor, lhe agradecemos do fundo do coração e que esse trabalho continue sendo abençoado pela espiritualidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos aqui acompanhar a musiquinha que fala do trabalho. Estendamos nossas mãos aos sofridos irmãos que vencidos se envolveram na escuridão. Almas tão sofridas querem ser socorridas, buscam reencontrar a luz, o amor que nos conduz. Cristo Consolador, Cristo Consolador, é obra do bem maior que o Mestre nos legou. Cristo Consolador, Cristo Consolador, é obra do bem maior que o Mestre nos legou. Grande é a multidão dos que choram lá fora em desespero, onde a dor mora. Lares destruídos, com elos quase perdidos, clamam por um instante de paz, não suportam mais. Cristo Consolador, Cristo Consolador, é obra do bem maior que o Mestre nos legou. Cristo Consolador, Cristo Consolador,
é obra do bem maior que o Mestre nos legou. Semear a esperança, ser a bonança, é a caridade uma grande oportunidade. Então, fazer brilhar o sol do amor, acolhe as almas que sofrem neste mar de angústia e dor. Acolhe as almas que sofrem neste mar de angústia e dor. Cristo Consolador, Cristo Consolador, é obra do bem maior que o Mestre nos legou. Cristo Consolador, Cristo Consolador, é obra do bem maior que o Mestre nos legou. Então é isso, Gerson. Estamos terminando aqui o nosso estudo de hoje.